Olá, eu vou começar esse nosso encontro com a leitura de um poema que eu separei para vocês hoje. O poema se chama Guardar, e o autor é Antônio Cícero, que também escreve letras de música maravilhosas. Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la. Isso é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, fazer vigília por ela. Isso é, velar por ela. Isso é, estar acordado por ela. Estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica. Por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo. Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Bom, eu gosto muito dessa poesia, eu sei que ela é bastante conhecida, mas eu acho que é uma boa introdução para a gente falar sobre arquivos, organização e pesquisa de acervos, porque para que se guarda algo? Para que se publica algo? Por que a gente organiza as coisas que a gente tem em casa ou as coisas de alguém para torná-las públicas? Isso traz discussões muito longas e que eu vou tentar dar conta de uma parte delas na aula de hoje. Meu nome é Luiz, eu sou documentarista há 20 anos, eu sempre tive a necessidade de contar histórias e eu sempre usei a lente da câmera como um jeito de fazer recorte das realidades que eu observo e construir narrativas. E eu acredito também que a organização de um arquivo pessoal ou um arquivo de uma instituição é um jeito da gente contar uma história. Arquivo é, para muita gente, um objeto de poder, porque quando você detém os documentos, quando eles estão em sua posse, e se você não os torna público, você tem o poder das informações que ele contém. E eu acho que publicar é um jeito da gente socializar os conhecimentos. E a gente muitas vezes acha que os documentos, as coisas que alguém guarda, muitas não são de interesse. Mas para a história coletiva, para a história da humanidade, para a história de uma sociedade, se todo mundo publicasse tudo que tem, e isso tem acontecido cada vez mais nas redes sociais, por exemplo, o conhecimento, as informações circulariam muito mais e a gente teria mais consciência de quem a gente é. Então, eu comecei contando histórias por documentários e desde 2014 eu venho organizando acervos de intelectuais brasileiros. Bom, eu não sou formado nisso, eu não sei se vocês que estão me assistindo são ou não formados em arquivologia, em biblioteconomia, mas eu suponho que tem algumas pessoas ou muitas que não sejam. E isso não é problema algum, porque se eu conseguir aprender, eu formado em arquitetura, urbanismo, depois virei cineasta, acabei virando alguém que coordena acervos de intelectuais, eu acho que qualquer pessoa consegue. E eu acho que os conhecimentos técnicos, as coisas que a gente precisa aprender para conseguir fazer um bom projeto, organizar de uma maneira sistemática, de uma maneira que sirva de alguma maneira ao público que a gente quer atender, essas questões elas se resolvem. A gente nada melhor do que a necessidade para a gente aprender como se faz algo. Então, eu vou contar um pouco em primeira pessoa, desde 2014, como é que eu fui aprendendo a trabalhar com arquivos, com documentos, com fotos, vídeos, boletos,
escritura de casa, RG, coisa que se perdeu, coisa que precisa restaurar. Em 2014, uma amiga minha tinha ganhado um pouco antes um edital para organizar a produção, a obra do pai dela, que era o jornalista Marcos Faerman. Essa era uma amiga de escola, chamava Laura. Então, ela coordenava o projeto, porque ela tinha o maior conhecimento da história da produção intelectual do pai dela do que qualquer pessoa. E o pai dela havia falecido em 1999. Foi um jornalista muito importante na década de 70, 80, 90. Morreu cedo. E ela sabia que o jornal Estado de São Paulo tinha sido fechado, encerrado a circulação, era um jornal que o pai dela trabalhou, de grande circulação. Então, ela conseguiu financiar a organização de tudo que o pai dela tinha produzido em vida, principalmente pela digitalização do acervo do Jornal da Tarde, que estaria, então, no acervo do Estadão, mas não digitalizado, e isso seria de interesse público. Então, isso já tem uma dica aí, uma estratégia, né, de como a Laura conseguiu viabilizar, como pessoa física, a produção da organização em um site de toda a produção do pai dela. E eu cuidava muito do fluxo de pagamentos, etc., mas sempre comecei a dar consultorias e ajudar ela a pensar na melhor forma de organizar o site. E o site era o repositório, já que as pessoas não poderiam acessar a casa dela para visitar e mexer nas coisas que ela tinha. Muitas coisas também ela teve que buscar com outras pessoas. O pai dela já havia morrido há mais de 15 anos, então, e ela saiu nessa jornada e eu fui ajudando ela a desembaraçar esses caminhos. O que eu aprendi? O que eu posso dizer hoje, tantos anos depois? O site foi lançado em 2016. Primeiro, a gente não chamava de acervo Marcos Faerman. O site se chama Site Marcos Faerman. A gente não achava que o que a gente estava organizando era um acervo. E uma das coisas que a gente não fez foi organizar todos os documentos e descrevê-los numa base de dados única. A gente descreveu na programação em HTML do site, na verdade, ela e o irmão dela, Júlio, descreveram cada item um a um na programação. Ela tinha uma sorte que o irmão dela era um programador da Amazon, então isso facilitou muito. E o site funciona muito bem. Depois eu vou mostrar para vocês, eu vou navegar por ele um pouquinho. E ele tem coisas já muito interessantes, porque ela não deixou de fazer uma biografia, ela não deixou de colocar hiperlinks para internamente você navegar entre os conteúdos. Ela pensou em várias coisas interessantes. Inclusive, ela entrevistou pessoas em vídeo, e esses vídeos estão no site. Ela pediu para amigos que trabalharam e conviveram com o pai que escrevessem sobre a obra do pai. Então, 10 textos foram encomendados. E tudo isso ajudava a costurar a história dos documentos que estavam sendo apresentados. E ali está o site Marcos Faerman até hoje no ar, e muita gente o visita. Eu recentemente soube de uma colega que trabalha comigo, que é mais jovem, que na faculdade, no mestrado, ela visitou muito o site Marcos Faerman, porque ali tem o jornal Versus, que foi um jornal da imprensa alternativa, imprensa de resistência à ditadura, de 64 a 85. O jornal tem 20 e poucas edições e todas completas no site Marcos Faerman. Então, como ela pesquisava esse tema, ela usou muito o site. Isso era uma coisa que eu nunca soube qual era o público. Também, outra coisa, nós nunca ferimos o nosso público no site Marcos Faerman. Depois disso, do lançamento desse site, eu tinha conhecido, durante a organização do site do Marcos Faerman, o Ivo Herzog, que tinha cedido para a gente uma parte de materiais da imprensa de resistência dos anos 70 e 80, que estava no site Memórias da Ditadura, que é do Instituto Vladimir Herzog, e ele cedeu para que a gente usasse, porque tinham coisas do Marcos Faerman no site Marcos Faerman. O Ivo, vendo eu trabalhar, gostou muito do meu trabalho, me convidou para ser conselheiro da ONG Instituto Vladimir Herzog. E aí,
Como conselheiro do Instituto, alguns anos depois, então tinha o Memórias da Ditadura, que era um portal que o Instituto já tinha, que tinha cedido imagens para o portal Marcos Faena. Portal que a gente chamava de site Marcos Faena. E o Ivo falou alguns anos depois, quando teve financiamento para uma grande exposição sobre o pai dele, o Vladimir Herzog, que gostaria que eu coordenasse a curadoria da exposição e também a organização do acervo, que era um desejo da família. Isso lá já era 2017, começo de 2018, e eu aceitei o desafio. Então, ele me viu trabalhando, ele gostou do meu trabalho, ele não sabia se eu era um arquivologista, quanto eu era conhecedor do tema, mas ele gostou do resultado do que a Laura fez com o irmão e com o meu auxílio de muitas outras pessoas que estão creditadas lá. E aí eu tinha esse desafio, e esse foi grande, porque o Vladimir Herzog é uma figura muito conhecida, o assassinato dele durante a ditadura, ele foi torturado e morto nas dependências do DOI-CODE. É um fato histórico da história do Brasil recente, bastante conhecido, notório, mas eu tinha que... a organização do acervo e da exposição era sobre a vida e a obra. E o Vladimir Herzog tinha sido assassinado aos 38 anos, e já faziam, então, mais de 40 anos do assassinato dele, quando eu comecei a buscar os documentos. O que, que a gente tinha? A gente tinha tudo que a família, né, a viúva, Clarice Herzog, o Ivo e o irmão, André, tinham guardado, não de forma extremamente organizada, mas muito bem acondicionado, o que significa em lugar seco, arejado, longe do sol, etc., que são condições importantes para um documento não deteriorar. E tinha que buscar coisas que as pessoas, os amigos, conhecidos, colegas de trabalho, não mexiam há muitos anos. E aí vem a palavra pesquisa, que faz parte dessa aula de arquivos, organização e pesquisa. Nenhum projeto de organização de arquivo é a mera organização do arquivo. Toda organização de um arquivo, de documentos, de fotos, de vídeos, ou mesmo da gaveta da sua escrivaninha, implica um pouco de raciocínio, de pensamento. Então, assim, como é que se organizam escrivaninhas? Quem já organizou escrivaninhas na história do mundo? Tem lá nos streamings até umas séries muito famosas de como organizar as coisas, mas você sempre tem que começar a pesquisar de alguma maneira, seja a metodologia que você vai usar, e seja também o máximo que você pode saber sobre a vida dessa pessoa, porque quanto mais você souber, melhores são as suas capacidades de descrever cada papel, cada documento, cada foto que chegar na sua frente. E esses documentos nem sempre contêm as respostas estão fora dos documentos. E porque as respostas nem sempre estão no documento, para você conseguir descrever bem o documento, às vezes você precisa se fazer perguntas e perguntas para outras pessoas que te amparem nesse processo. Bom, a família tinha mais de 1000 fotos, tinham álbuns de família, uma série de slides. A família tinha doado já, então, o clipping do caso Herzog, mas o caso Herzog, que era toda a luta da Clarice por justiça pelo assassinato do marido, já tinham sido doados para um arquivo público, que era o CEDEM, da Unesp, o Centro de Documentação e Memória da Unesp. E a gente sabia os veículos de imprensa que ele tinha trabalhado, os livros, as biografias dele que já tinham sido publicadas, e o círculo de pessoas mais próximas à família que conhecia a história dele. Então, a gente saiu em busca destes documentos e onde eles estavam. E isso nos levou a mais de 20 instituições públicas e privadas, onde existiam documentos. Por exemplo, o Fundo Perseu Abramo no arquivo AEL na Unicamp. Por exemplo, os filmes que ele tinha produzido para a Caravana Farcas nos anos 60, com a família Farcas. Os documentos
de imigração de quando ele chegou no Brasil no Arquivo Nacional. Os documentos do DOPS, por exemplo, da perseguição ao Vlado, e de como os militares já monitoravam a vida dele, no Arquivo Público do Estado. E aí já começava uma coisa bem interessante, porque eu não sou da arquivologia, eu chamava o que eu estava organizando, então, de acervo Vladimir Herzog. Mas um fundo pessoal, que é todo o arquivo produzido por um intelectual ou qualquer pessoa, que então a família pega tudo isso, um dia a pessoa morre, e a família pega tal como estava, se guarda a memória de como estava organizada a biblioteca, se guarda fotos de como todos os documentos estavam na escrivaninha, etc. Tudo isso vai parar em caixas, guardando-se a memória e a história de como estavam antes, e tudo isso é catalogado, descrito, indexado, etc. Isso seria um fundo pessoal. O meu fundo pessoal, Vladimir Herzog, ele já tomava emprestado coisas de outras pessoas. Mas, ora, como eu organizaria esse acervo de alguém que havia morrido há mais de 40 anos se eu não tivesse essa licença, essa liberdade de poder ir buscar em outros lugares? Então, isso era um ato de reparação histórica, no nosso entender, meu e da equipe que trabalhava comigo. E aí, eis que o resultado é um grande site também, que é o site Acervo Vladimir Herzog, esse a gente já chama de acervo, e nele algumas coisas mudaram em relação ao site que eu tinha feito com a Laura para o Marcos Faerno. Nesse, eu trabalhei com a equipe de pessoas que são técnicas da arquivologia. E aí, elas me ajudaram e eu aprendi muita coisa com elas, inclusive o que eu estava fugindo das regras clássicas da arquivologia, e que, para algumas pessoas mais acadêmicas, mais estritas, seria, então, uma heresia, mas o que nós achávamos muito justo, tanto achávamos que e a família concordava e o Instituto concordava, que foi publicado como a gente quis. Esse site, ele tem uma base de dados, ele tem uma ferramenta de base de dados, ele tem um banco de dados em que todos os itens, as fotos, as matérias de jornal, as matérias televisivas, porque ele foi diretor na TV Cultura, a correspondência, as cartas, todos eles estão descritos numa base de dados, e aí a gente descreve seguindo as regras bem clássicas da arquivística, e eles não aparecem no site, na navegação, mas eles são da onde o site busca as informações para mostrar ao público. E esta base de dados, bem descrita, ela é a garantia de algumas coisas. A primeira delas é de que tudo que apareceu errado no site, e algumas informações a gente colocou erradas por desconhecimento, porque não houve tempo na pesquisa, porque o resgate da memória histórica é complexo, a gente vai lá e descreve novamente nesta base de dados com as correções, e aí elas aparecem no site direito. Por exemplo, as fotos do Ives Vinandi e da Maria da Graça, que eram jornalistas amigos do Vladimir Herzog, que fizeram uma viagem para Canudos com ele, de um filme que ele tinha vontade de fazer, uma pesquisa sobre Antônio Conselheiro. E a gente tinha para nós que todas as fotos estavam de posse da família, a família não conhecia a história dessas fotos, de que eram fotos de autoria do Vladimir Herzog. Mas não, quem viajou com ele, a Maria da Graça, era uma fotógrafa da revista Visão, que trabalhava com o Vladimir Herzog, e ela era baiana, e foi o pai dela que levou eles de Salvador até a Bahia, e ela já tinha morrido. Mas o viúvo Ives não, e ele escreveu um e-mail para o contato @ do nosso site, dizendo, opa, espera aí, que tem foto aí que eu tirei, e tem foto aí que a minha mulher tirou, e que vocês estão dizendo que foi o Vladimir Herzog que tirou. Então, a gente prontamente corrigiu. Eu passei pelas 200 fotos dessa viagem com ele, uma a uma, e aí as fotos, porque estão numa base de dados, tem um código identificador de cada uma delas,
E a gente voltou ao banco de dados e revisou a autoria das fotos. Outra coisa é que também, passados, o site do acervo Vladimir Herzog foi publicado em 2020, e o do Marcos Hermann estava pronto no início de 2016. Esses 4 anos, as tecnologias hoje mudam muito e muito rapidamente. Então, toda a visualidade do acervo Vladimir Herzog, e porque ele já foi pensado como um acervo que tem uma base de dados, onde os documentos estão todos devidamente descritos e catalogados, permite uma experiência do usuário, como se diz hoje, muito mais amigável. Então, a gente organizou em carrosséis os grupos e subgrupos de fotos e viagens. A gente consegue fazer com que a pessoa clique numa matéria de jornal ou numa correspondência que tenha mais de uma página e consiga entrar e navegar dentro, internamente no documento e ver todas as outras páginas. A gente consegue... a gente fez uma coisa muito legal que a gente já tinha começado a fazer no Marcos Faermann também, que eu acho, de democratização ao acesso. A gente transcreveu todas as matérias que ele escreveu na vida, e existe o PDF para download dos textos, porque quando você está vendo uma página de jornal na tela do computador, as letrinhas e tudo isso dá um trabalho para você redigitar, se você quer citar, se você quer comentar, etc. Então, a gente garante o acesso ao público de uma maneira muito mais facilitada quando a gente faz isso. Todas as questões de acessibilidade hoje na internet são muito importantes. A gente, por exemplo, não pôs libras em todos os vídeos, mas hoje, se eu tivesse orçamento, eu poria libras nos vídeos. Eu acho que tudo voltado à acessibilidade é bastante relevante. E não há volta mais quanto a isso na nossa sociedade. Bom, que mais? No site, a gente acredita todos os acervos cedentes, que compõem, então, o acervo Vladimir Herzog. E não só a gente acredita, como a gente adoraria, por exemplo, num futuro, que existisse uma interoperabilidade entre arquivos. Por exemplo, se a gente conseguisse, quando a pessoa está navegando no site do Vladimir Herzog, e clica num filme que ele fez, que foi financiado pelo Thomas Farkas, que a pessoa fosse redirecionada para o acervo do Thomas Farkas, por exemplo, no futuro. E essas são questões que eu vou discutir um pouco mais adiante. Mas a questão de você não ficar preso numa ilha sozinho, que é o seu acervo, mas como o seu acervo dialoga com outros acervos, é uma questão que depois de 2020 eu não parei de pensar até hoje. E não só a gente acredita e tem esse desejo da interoperabilidade com outros arquivos, como também a gente tenta sempre atualizar, e a gente pensa na sustentabilidade do projeto Acervo Vladimir Herzog. Então, ao longo dos anos, conforme foram aparecendo mais alguns documentos, mais algumas fotos, mais algumas informações relevantes, a gente tem a equipe e a possibilidade de fazer esses ajustes. E aí, sobre isso, eu gostaria de fazer uma pausa e contar um parênteses de o quanto as coisas também não são caras, não é só uma questão de dinheiro, às vezes é de disponibilidade, né? Porque gravar vídeos, transcrever textos, etc., não estavam previstos inicialmente no projeto, mas com celulares, smartphones, programinhas de transcrição de texto online, tudo isso fica muito facilitado. Então, a equipe, o esforço da equipe conta muito. Se você trabalha com pessoas, e aí, na hora de organizar um projeto de acervo, é super importante você pensar com quem você vai trabalhar. E se essas pessoas estão vocacionadas e vestem a camisa e estão afim, porque sempre vai dar mais trabalho do que você imagina, sempre vai
surgir mais documentos do que você imagina. E, por fim, engatado no lançamento do acervo Vladimir Herzog, eu tinha conhecido no lançamento do site Marcos Faerm a jornalista Bianca Santana, que hoje dirige a Casa Sueli Carneiro, que também acabou virando conselheira do Instituto Vladimir Herzog, que viu o meu trabalho e da minha equipe de organização do acervo Vladimir Herzog e me convidou para coordenar junto com o Jean, que no ano passado fez parte desse mesmo curso que eu estou dando agora, e tem um capítulo dele aqui nesse livro que eu recomendo muito que vocês venham. Eu aprendi muito, reli várias vezes. Então, a Bianca convidou eu e o Jean para coordenarmos a organização do acervo da Sueli Carneiro. E foi, assim, uma felicidade muito grande, porque foi um reconhecimento desse meu esforço, desse trabalho de aprendizado, desse percurso de aprendizado que eu vinha passando. Então, ela me assistiu no Marcos Faerm, ela conhecia a Laura, ela era professora na Casper Libero, cujo centro acadêmico da Faculdade de Jornalismo se chamava Marcos Faerm, ela ajudou no lançamento, ela veio me reencontrar no Instituto Vladimir Herzog e me convidou para o acervo da Sueli, que eu e o Jean e mais 3 mulheres estamos organizando desde setembro do ano passado, de 2021. Bom, o da Sueli, a gente espera sempre que seja melhor do que o anterior, que a gente corrija os erros aprendidos no anterior. O da Sueli, ele tem um grande desafio a priori. Então, se o do Marcos Faerm a gente não chamava de acervo, se o do Vladimir Herzog, para os arquivologistas, para as pessoas ligadas a estudos acadêmicos de arquivos, a gente não era um acervo, porque a gente pegava emprestado outras coisas, a Sueli ainda está viva. Então, o desafio é como você chama de acervo algo que ainda está sendo construído pela intelectual que ainda produz conhecimento, pensamento, e que ainda acumula documentos, ainda acumula matérias de jornal, ainda acumula livros em sua biblioteca. Então, aonde para essa organização? E aí o retrato foi: a Sueli já não morava mais na casa do Butantã, já morava num apartamento. Então mas a biblioteca estava na casa, grande parte da biblioteca, e muitos dos arquivos pessoais dela, da vida toda, estavam em pastas de arquivos num móvel de gavetas, um arquivo, que era o arquivo da Sueli pessoal dela, onde ela punha as coisas dela, desde, como eu disse, boleto de pagamento de conta de telefone da Sabesp, de água e da luz, até documentos do processo de escrita do doutorado dela. Estavam todos nessa... E documentos de Gueledés também, porque a vida da Sueli e a história de Gueledés se misturam. Então, o retrato era o que está na casa do Butantã em setembro de 2021, é o que a gente vai organizar. E óbvio que convidamos a Sueli para entregar mais coisas durante o processo até que o site seja publicado, e enquanto este projeto específico tiver dinheiro, financiamento, cronograma, prazo, porque a gente precisa terminar alguma hora e pôr no ar, e depois fazer as revisões necessárias ao longo do tempo. Então, o da Sueli tem essa peculiaridade, porque a gente pode tirar as dúvidas sobre os documentos com a própria Sueli. A gente pode decidir o que vai ser publicado e o que ainda é particular e que ela ainda não deseja que venha a público, em conversas com ela. E nós estamos bem neste momento de terminar a primeira passagem pelos quase 3.000 itens documentais do acervo da Sueli, mais 1.500 livros. E daqui a pouco, muito em breve, nós começaremos um diálogo através, assim, sempre mediado por essa planilha da descrição de tudo, onde ela vai poder fazer uma anotação do que entra, o que sai, o que está certo, o que ela quer que corrija. Então, novamente, por que guardar e por que organizar? Por que organizar, né? Porque é um jeito de publicar, principalmente.
E porque quando você quer contar uma história, quando você precisa mostrar para alguém alguma coisa, se essa coisa está organizada, fica mais fácil, inclusive, da pessoa dizer assim: eu preferia que você tivesse contado isso de outro jeito, ou eu acho que essa história é outra. Então, um acervo, ele não é uma coisa morta, ele é uma coisa viva, até de quem já morreu. Porque a cada tanto tempo você precisa revisitar os documentos. Mais uma dica aqui dessa aula sobre organização e pesquisa de arquivos. O que eu acho que eu posso falar também de experiência pessoal, né? Luiz, dá trabalho. A gente não sabe quanto custa. Ah, como é que a gente faz? Da onde parte, etc. Bom, primeiro, eu acho que se vocês estão assistindo essa aula, alguma necessidade, alguma curiosidade, alguma demanda já deve existir. E esse é o primeiro passo. Depois, eu acho que você precisa, e aí faz parte de pesquisa também, não só pesquisar sobre a vida ou sobre a história da instituição ou sobre a história de cada documento que você vai manusear quando você começar e se dispuser a fazê-lo. Vem a história da pesquisa, de pesquisar na internet outros arquivos e acervos correlatos. Então, vamos supor que você vai fazer um acervo audiovisual. Aí você vai pesquisar que site? Você vai pesquisar o da Cinemateca Brasileira, você vai pesquisar o do Lupa, lá, que é um laboratório de restauro da Universidade Federal Fluminense. Você vai pesquisar sites de acervos fílmicos ou de vídeos. E aí você vai começar a pensar, como que eu quero que seja o meu? O que esse tem de bom? O que esse tem de ruim? Eu acho que esse é o primeiro passo, referências. A gente precisa ter referências para saber onde a gente quer chegar. Então, equipe, né? Quem são as pessoas que vão estar com você nessa jornada? Que referências? Quais são os pontos de partida? Porque daí você pode procurar quem fez esses sites, ou você pode procurar mesmo arquivos públicos e privados da sua cidade. Eu vivo entrando no site do Instituto Moreira Salles, que é uma instituição de acervos, Arquivo Público do Estado, o CEDEM, que eu já citei, Instituto de Estudos Brasileiros da USP, tem mais de 150 fundos pessoais, arquivos, a Brasiliana, a USP é gigantesca. Essas pessoas eu procurei, igual eu acho que seria legal vocês também procurarem as pessoas que fazem coisas que vocês admiram, porque vocês podem tirar dúvidas com elas. Como que vocês fazem isso? Por que vocês fazem desse jeito? Qual que é o sistema de banco de dados que vocês usam? Qual que é o manual para descrição dos documentos que vocês usam? Quais os protocolos, que é assim que as pessoas chamam, né? Os protocolos da taxonomia. E aí você começa a aprender. E você começa a aprender, inclusive, esse vocabulário complexo da arquivologia. E vai ficando mais fácil. Você descobre que tem gente muito legal e muito disponível nesse mundo para te ajudar a fazer as coisas que você quer. E, às vezes, não tem custo. Isso tudo você consegue fazer sem ter que gastar muito dinheiro. É o ônibus, é a internet de casa. Isso é um começo. E pedir ajuda, né? Existem financiamentos coletivos, existem editais para organização de acervos, editais públicos, editais privados, prêmios. Então, você precisa começar a buscar isso. Então, montar a sua equipe. E aí, quando você já tiver conhecimento suficiente, se for necessário, se você não quiser fazer uma coisa muito amadora, você pode ter para você se organizar, isso é uma coisa que eu sempre faço, montar um cronograma de trabalho, um orçamento de quanto você acha que vai gastar, quanto tempo de pesquisa, quando é que os textos precisam ser redigidos, se vai ter um website, se você não quer só os documentos organizados para o seu arquivo estar organizado, mas você quer que ele tenha acesso público via web, então vai ter um web designer, você vai usar esses sites semi-prontos que você pode formatar na internet, pagando assinaturas não muito caras, e que tem interfaces bastante amigáveis para você mostrar os documentos e a descrição deles no site. E aí vem a história do poder, de novo, né? Publicar ou não publicar, o que não publicar. É sempre... cada caso é um caso, né? Porque
Tem gente que acha que documentos muito raros, coisas muito preciosas, ainda precisam ficar fechadas e trancadas. E, embora eu não concorde, tem muitas instituições também que, além disso, não têm dinheiro para publicar e para mexer. Elas recebem dezenas, centenas de caixas de arquivos de intelectuais por ano, elas têm espaço climatizado, com prateleiras, com as caixas adequadas, mas elas não têm equipe suficiente para descrever todos os documentos, para lançar todos eles na base de dados. Elas vão fazendo isso muito lentamente. E aí, se você quer o acesso, você precisa visitá-las. Então, esse caminho da visitação, e eu acredito que em todos os estados brasileiros, principalmente nas capitais dos estados, se você não mora numa capital e conseguir ir a uma capital, visite museus da sua cidade. Os museus são instituições que têm acervos de outra ordem, às vezes, né? Não são documentos pessoais, mas muitos museus têm acervos. E também tem suas bases de dados, suas ferramentas de pesquisa, de busca, e pensam sobre tudo isso. Então, acervo é uma palavra bastante genérica para muita coisa, como vocês veem que eu venho falando desde o começo da nossa conversa aqui. Outra coisa que eu acho importante, interessante, é falar sobre história oral, que eu sei que tem uma parte do curso que vai tratar disso, mas eu sou um grande entusiasta, porque tanto no Marcos Faerman quanto no Vladimir Herzog, e agora com a organização do acervo da Sueli, eu sei que conversar com pessoas que conhecem a Sueli ou que conheceram o Vladimir Herzog me ajudou muito. E conversar com pessoas que conheciam o Marcos Faerman. Isso ajuda as equipes muito e fecha muitas pontas soltas. Então, às vezes, a gente tinha correspondências várias. E correspondência também é uma coisa muito interessante. Pensem muito sobre as cartas, porque as cartas são as pessoas escrevendo, em geral, em primeira pessoa. E é quando você tem a voz das pessoas. E quando você descobre, às vezes, muitas histórias de bastidores que não estão lá no documento que virou a matéria publicada ou que virou a foto que ficou famosa, né? Correspondência é uma coisa interessante. Mas a história oral, voltando a ela, existem metodologias de entrevistas de história oral, de histórias de vida. Então, eu uso e gosto muito do Museu da Pessoa e conheço também o do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. O Museu da Pessoa é um site de histórias de vida, que tem mais de 20 mil histórias de vida de brasileiros lá. E eu me inspiro muito neles e faço bastante parceria com eles. E eles têm material didático de como entrevistar pessoas na metodologia deles para garantir o registro de uma história de vida oral. E a gente, por exemplo, no Vlado, eu fiz a coleção Amigos do Vlado de Histórias de Vida. E como fazia 40 anos que ele tinha sido assassinado, muitas das histórias que me foram contadas me ajudavam a entender, aquela carta aconteceu quando essa pessoa disse que estava acontecendo tal coisa na vida do Vlado. Tudo isso é extra documento, tá certo? Eu consigo descrever a carta e fazer uma sinopse que ela está narrando em poucas linhas e consigo dizer a data, quem mandou, quem recebeu, etc. Mas eu consigo trazer mais camadas para essa história se eu, por exemplo, na carta, coloco um hiperlink para você ir assistir a entrevista dessa pessoa falando sobre algo que vai te ajudar a entender esta carta. Então, novamente, né, história oral, pesquisa e tudo que acontece fora dos documentos, porque a arquivologia ela trata, na verdade, de explicitar tudo que o documento conta. E eu gosto de tudo que o documento conta e mais um pouco. Mas eu não sei se isso é necessário. Vocês podem se contentar, num primeiro momento, com tudo que é possível extrair de informações do documento, a atividade geradora dele, por que ele existe. Porque muitas vezes não tem a pessoa que vai te contar. Ou se a pessoa tem, ela pode não lembrar. Se eu posso mostrar para ela um boleto de conta de telefone de 1980, ela vai dizer, eu não sei nem por que eu guardei isso. Nem lembro, porque está lá, S. Carneiro. E eu não sei se é Sueli, se é Suelaine, se é Solimar Carneiro. Muito provavelmente ela também não vai saber. E aí vai ficar, talvez a Suelaine um dia veja lá no site o
o boleto e diga assim: "Ah, mas esse S não é da Sueli, esse S é meu". E aí eu vou ter que corrigir, eu, a equipe, o pessoal que estiver na casa trabalhando, porque eu não sei o futuro, né, o futuro do acervo é sempre uma questão, a sustentabilidade. E aí, ainda sobre o acervo da Sueli, tem uma coisa que eu acho muito interessante sobre a Casa Sueli Carneiro e a organização da Casa Sueli Carneiro, e é uma coisa que eu não tinha consciência em 2014, lá em 2018 a 2020, eu ganhei uma certa consciência que eu falei da sustentabilidade do projeto, a possibilidade de revisitar e reorganizar e melhorar sempre a organização e a descrição, principalmente a descrição de cada documento. Existe uma coisa assim, um pensamento que me veio à cabeça lá em 2019, e que era assim: mas o acervo é uma atividade meio ou uma atividade fim do Instituto Vladimir Herzog? Porque uma das missões do Instituto Vladimir Herzog é preservar o legado do Vladimir Herzog, então das ideias e dos pensamentos, dos ideais que ele apregoava em vida, e celebrar a vida dele. E aí comecei a perceber que todos aqueles documentos, toda aquela organização da vida e obra do Vlado, ela podia servir para todos os projetos do Instituto. Então, seja na área de memória, verdade e justiça, seja na área de liberdade de expressão, seja na área de educação e direitos humanos, todas as equipes poderiam criar projetos que usassem e fizessem reflexões a partir, então, de todo o acervo que tinha sido organizado. E isso o Instituto vem conseguindo, aos poucos, incorporar, porque isso estava na missão em 2009, quando ele foi fundado pela família, mas demorou mais de 10 anos para conseguir viabilizar a organização do acervo. Foi mais fácil organizar a memória da ditadura civil-militar brasileira e conseguir financiamentos para isso do que, de cara, conseguir o financiamento para organizar o acervo de quem dá nome à instituição. E eu fiquei intrigado com isso e conversei bastante com as equipes do Instituto. Olha, façam uso, aprendam, naveguem, consumam, assim, visitem, fiquem bastante. A gente tem uma linha do tempo, tem a biografia, tem mais de 20 hiperlinks da biografia que remetem a mais 20 textos. Tem um monte de carta, tem muita coisa para inspirar as pessoas a criarem os projetos do Instituto. E aí, voltando agora para o acervo e para a Casa Sueli Carneiro, é missão da casa. O acervo Sueli Carneiro, ele não é uma atividade fim, não é que a gente está organizando, nós não estamos organizando esse acervo para ele ficar lá parado numa sala climatizada. Ele vai ficar, os documentos ficarão climatizados, acondicionados devidamente, em caixas com papéis neutros separando um do outro, etc, etc. Mas existe na Casa Sueli Carneiro a ideia de que o acervo seja uma atividade meio. Então, todo o educativo da Casa Sueli Carneiro, todos os projetos que a Casa Sueli Carneiro, porventura, venha a desenvolver no futuro, eles vão poder fazer uso do acervo e da biblioteca Sueli Carneiro. Isso é uma coisa muito bonita, eu acho bastante atual, bastante pertinente e acho muito forte. E eu acho que os coletivos, as pessoas que estão assistindo, que têm interesse em visitar e entender essa dinâmica na Casa Sueli Carneiro, podem também se inspirar depois para replicar isso. E também tem mais uma coisa, né? Existe uma missão a mais, que é: nós formamos mulheres que estão organizando o acervo da Sueli, que formarão outras pessoas no futuro em organização de acervos, né, para organizarem acervos. A casa tem essa missão. Isso é muito interessante, porque o acervo, então, ele é uma figura central dentro da instituição. E quando vocês forem visitar a casa, assim que ela ficar pronta, a biblioteca e o acervo estarão lá e serão, assim, ocuparão uma grande parte da casa, estarão sempre em grande evidência. Eu só tenho a parabenizar a casa por essa postura.
Bem, não querendo me estender muito, eu gostaria de passar alguns vídeos que a gente tem gravados. Estamos documentando o processo de organização do acervo da Sueli. Eu acho que pode ser bem legal vocês assistirem e eu volto e comento com vocês. Olá, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho de onde estamos, da sala, aqui na Casa do Povo. Estamos aqui entre o térreo e o primeiro andar. Aqui é a biblioteca deles. Estamos nessa sala. Aqui agora tá arrumadinho. Depois de toda aquela reforma, não temos aquela mesa aqui que estava aqui. Todos os documentos que estavam naquela mesa nos pacotinhos marrons se transformaram nessas caixas, nessas aqui. Essas são as nossas caixas. Então, todo o arquivo documental da Sueli estão distribuídos nessa caixa por assunto aqui, tá vendo? A gente identificou as caixas, é temporária, tá? Não é definitiva, mas é para evitar que elas acabem rasgando, amassando, porque em cima daquela mesa, no papel craft, estava muito ruim. Conseguimos realocar as caixas que são da Casa do Povo, que são deles, né? Então, isso aqui faz parte do acervo deles, não é nosso, junto com aquela estante, que é deles também. Então, a biblioteca começa daqui e vai pra cá, né? Aqui, esse armário veio lá da casa da Sueli, lá no Butantã, e como os documentos que estavam aqui estão nas caixas, a gente transformou em um arquivo temporário para nossas coisas. Então, a gente dividiu tudo. Tem aqui as sacolas, nossos produtos de limpeza, caso precise de alguma coisa. Sim, que a gente mantém, né, o ambiente limpo e organizado. As nossas coisas diárias, né? Luva, máscara, coisas de escritório. Aqui temos... Aqui são algumas coisas, os bibliocantos que vão voltar para casa. Esse aqui é o nosso scanner para digitar, que a gente digitou as capas. Alguns recibos das coisas, dos materiais que compramos. E é isso. E hoje foi um dia que... Sempre um dia na semana, no final da semana, a gente tira para limpar um pouquinho o chão, não é varrer, tá? É só puxar mesmo, para manter aqui nosso cantinho limpo e organizado. Bom dia, Lidy. Bom dia. Bom, desde janeiro, na verdade, a gente começou tirando fotografias na casa da Sueli, muito para mostrar como estavam os documentos, como estava a biblioteca. E eu não estou falando aqui muito da biblioteca porque a gente entende que ela está integrada ao acervo, eles são um único acervo, biblioteca e documentos. Isso também é uma aposta nossa de integração, de que as coisas não se dissociam, a vida pessoal e a documentação e o que ela foi lendo durante a vida. Esse primeiro vídeo, a gente, fora as fotos, tem gravado vídeos. E trabalha comigo e com o Jean Camolese, a Maria Ionara Lourenço, a Giovana Pérez e a Lidiane Mello. E nem todo dia nós estamos com elas, mas elas ficam hoje numa sala, na Casa do Povo, que é uma instituição parceira, tratando os documentos. Esse primeiro é a Ionara apresentando a sala onde nós estamos trabalhando e um processo de uma etapa do trabalho que são umas caixas intermediárias. E eu acho que ela fala muito bem e que ela é uma bibliotecária que está nesse momento cuidando dos documentos e não mais da biblioteca que ela já catalogou toda. E vocês veem como elas já sabem falar e ensinar muito bem o que elas estão trabalhando. O que eu tenho para comentar desse vídeo é que a sala estar arrumada, o processo, estar claro o que está acontecendo, onde estão os documentos, é tudo bastante simples, não tem nada de
muito caro, não tem nada de muito complexo. Vocês podem observar que a gente trabalha em condições, elas não são precárias, elas são dignas, mas não tem nada de glamouroso. Assim. Para trabalhar em arquivo, você não precisa estar na biblioteca do Congresso em Washington, nos Estados Unidos. Você pode estar na casa do povo, numa sala arejada, e com mesa, cadeira, computadores, internet e todos os documentos e um espaço necessário para que as pessoas trabalhem. Só explica para gente como é que você estruturou o arranjo documental da reunião que a gente teve com a Sueli e a partir de que ideias? A partir do que a Sueli falou, a gente dividiu em ela como o acervo principal, depois os grupos, que são 3 grupos, que ela intitulou como ativismo, uma que é as relações familiares, particulares, e a outra profissional. E o mais interessante da Sueli é que a produção intelectual, como em muitos acervos pessoais, se torna um grupo, no dela entra no ativismo. Então, a partir daí, a gente gerou os subgrupos, que é onde que você vai ter as funções, as atividades, para chegar até agora, nesse momento que a gente está fazendo, que é juntar os documentos a partir da atividade que gerou eles e poder depois agrupar eles e formando as séries. E da onde que você criou essa prática de espalhar todos eles e colocar os nomes em uma mesa e para a visualidade de todos juntos? Isso aí é bem comum, assim, para quem trabalha com massa acumulada de documento, é uma maneira mais prática para você conseguir separar por série, sem perder a organicidade, sem perder a relação, a seriedade, sem perder como foi que esses documentos foram acumulados, assim, a relação da natureza deles. Então é algo bem comum na arquivologia. E de quando a gente começou a passar pelos documentos para você ter os insights de como você dividiria ele no arranjo, quanto tempo a gente demorou? Acho que a gente demorou em torno de uns 2, 3 meses, assim, que na verdade começou lendo a biografia da Sueli Carneiro, o livro que continuou preta, da Bianca. A partir daí foi pensar um pouco o que já tinha de documento, o que nós tínhamos visto. Depois disso foi a conversa com a Sueli, e aí foi a reformulação desse arranjo até chegar, assim, a gente foi estudando a pessoa, então foi todo esse período de estudo para chegar nessas divisões. Neste segundo vídeo, vocês assistiram o Jean, que é nosso colega do acervo, Sueli Carneiro, explicando como foi que nós chegamos à organização do arranjo. O arranjo dos documentos é como se fosse uma árvore que a gente desenha, um fluxograma. Então, assim, existe a Sueli, existe todo o arquivo da Sueli. Como é que a gente vai dividir em grupos, subgrupos? A gente vai descendo em níveis. A gente desce 5 níveis, na verdade, neste arranjo. E o Jean explica como que a gente chegou a essas conclusões, e houve, sim, uma primeira conversa com a Sueli, que foi muito importante, porque para a Sueli não está dissociada a vida pessoal e o ativismo. E a gente tinha, primeiramente, separado entre o que seriam os documentos da vida pessoal dela e os que seriam os relacionados ao ativismo. E para a Sueli, tudo é ativismo. Então, a gente teve que revisitar isso e talvez a gente tenha que mudar algumas coisas. A gente já vem mudando algumas coisas, mas é interessante porque ele explica, e é um dia muito legal do projeto, que é um dia que a gente foi para um grande salão da Casa do Povo, e espalhou todos os documentos em mesas, e a gente foi encaixando os documentos todos num dia inteiro, num mutirão. Então, que documento vai ficar em que lugar dessa árvore, do arranjo. E ele tem uma visualidade. Isso é uma coisa que eu nunca tinha feito, que o Jean propôs, ele organiza assim acervos de movimentos sociais, e eu achei super bacana. Isso pode inspirar vocês. Vamos para o próximo. Giovana, só fala para mim, quanto tempo você demorou para passar por todos os documentos? Estamos mais de um mês e meio. Por volta de um mês e meio. E mais ou menos quantos documentos? Você tem uma ideia?
muito mais de 1000. Não está finalizado aqui. Porque Vamos ver o que é, né? tem grupos de documentos, né? Às vezes é um texto que tem 30 páginas, então é um grupo de documentos. Então, e tem vários, assim, então é bem mais de 1000 documentos, assim, facilmente. E teve... Umas 6 caixas. O que você tinha que fazer com cada documento? Eu tinha que primeiro fazer uma higienização mecânica, que era retirar os grampos e clipes e tudo que pudesse deteriorar mais o papel, mais fácil. Fazer uma higienização com um pincelzinho e manter a ordem dele. Então a gente escrevia atrás de cada documento, da onde ele veio, né, que caixa que ele estava, qual era a pasta, para que quando a gente fosse fazer esse momento aqui de separação dos arranjos, eles não se perderem da onde eles estavam originalmente. Basicamente isso. Então, teve um vídeo da Ionara falando com a Lidiane, um vídeo do Jean, e nesse vídeo a Giovana fala sobre o processo de higienização. Eu não falei isso muito antes na aula, que é a higienização mecânica, quando ela retirou os clips, quando ela foi tirando os grampos, tudo que a gente precisa fazer para preservar os documentos, que é a parte técnica, que, como vocês podem ver, eu falo pouco, porque eu acho que tem muita literatura sobre isso, não é difícil aprender, eu acho que é mais importante a gente compartilhar as experiências para aprender uns com os outros. Nesse vídeo, a Giovana fala bastante da higienização e ela também fala do arranjo, porque a gente estava nesse dia, todo mundo separando os documentos no arranjo, e ela explica um pouco disso. A Giovana é uma menina que está se formando no técnico em museologia e ela é fotógrafa também. E muito em breve ela também vai chegar nas fotos da Sueli, mas eu não tenho, infelizmente, ainda para mostrar para vocês. Esse último vídeo que eu vou mostrar para vocês tem a ver com o que eu falei do acervo ser importante para a Casa Sueli Carneiro. Ele é tão importante para a Casa Sueli Carneiro que a Bianca viabilizou que houvesse uma conversa entre nós, a equipe do acervo, e a arquiteta que projetou a reforma da Casa da Sueli para virar a Casa Sueli Carneiro. E esse bate-papo com a arquiteta fez com que mudasse um grande, assim, não toda a planta do projeto, mas com que muitas coisas que podem ajudar a beneficiar tanto a relação do público com a biblioteca e o público com as estações de pesquisa nos computadores, e o manuseio do acervo quando ele sai da reserva técnica. Por um lado isso, e por outro lado, a preservação da sala da reserva técnica, dela está mais distante dos banheiros, das áreas molhadas, distante da possibilidade mais preservada de possibilidade de incêndio, etc. E então, como eu falei da questão do acervo ser uma atividade meio, ele ajuda, inclusive, a decidir como vai ser o projeto da casa. E eu acho que isso talvez seja um nível bastante avançado para alguns de vocês que ainda estão pensando em coisas mais simples, mas na Casa Sueli Carneiro a gente chegou neste nível. Se autossustenta pela água da chuva, Sim. isso reduz a temperatura dentro do meu arquivo. É mais sustentável que um ar-condicionado. Que legal. E a gente não pensa isso porque Não, foi refresca, sustentabilidade, né? foi porque falta de opção e de dinheiro. Então ela refresca. Aí só que ela aumenta a umidade. Só que eu posso ter um desumidificador. Sim. Que aí já não tem o problema do ar-condicionado. Sim, você só desumidifica, você não precisa gelar. Isso, que assim, a traça ela precisa de temperatura, água e alimento para se reproduzir. O alimento eu vou ter, que é o livro. Sim. Então o que eu tenho que fazer? Ela com uma temperatura alta, ela fica mais propícia à recriação. Sim. Então ela vai se reproduzir mais. Então eu diminuo essa temperatura. Eu chego entre os 18, os 22 graus. E a umidade também. E a umidade abaixo de 40, abaixo de 50, ela não consegue tirar a água do ar. Tá. Então ela elimina. Então é isso que a gente tem que ter esses controles. Que aí a gente vai fazer o quê? A gente tem o
termostrato e todo dia, no mesmo dia, a gente vai olhando. E aí, se você tem uma janela dessa que abre de maneira grande, pela janela você vai controlando. Hoje tem que abrir mais, hoje tem que abrir menos. E vai nesse ponto. Bom, agora que vocês assistiram os vídeos, eu gostaria de tecer algumas conclusões. A primeira delas, sobre tudo isso que a gente conversou hoje, é que não existe um único caminho e um caminho certo para a organização de um arquivo ou de um acervo, seja um acervo pessoal ou de uma instituição. Existem vários, existe o seu, existe o que você vai trilhar para conseguir viabilizar a organização e a publicação do seu arquivo. Também o conceito de arquivo não é estático. Primeiro porque eu já falei, os documentos têm vida e eles precisam ser revisitados, eles precisam ser repensados em seus contextos e a cada período de tempo para uma atualização dos seus possíveis significados e as relações com o mundo à sua volta. Tem uma coisa que eu passei por isso, mas não cheguei a concluir, que eu gostaria de ressaltar aqui agora para vocês, que é que o mundo digital cria infinitas possibilidades de mediação dos acervos com o público. Então, pensar quais são os seus objetivos e quais são os seus públicos é fundamental para saber se você está conseguindo atingir os seus resultados esperados. O seu público acessa o seu acervo? Eu preciso saber disso, eu tenho curiosidade. O que o seu público procura quando visita o seu acervo? E você oferece o que eles estão buscando? Porque você precisa decidir também se o que eles estão buscando não é o que você está oferecendo, se você tem como se adaptar a isso ou não. Caso contrário, como você vai chegar em algum público, qualquer que seja esse público, que te acesse espontaneamente? Depois, eu acho que, como eu falei, a planilha com a catalogação dos documentos ela é um pilar central para qualquer comunicação que você queira ter com as pessoas a partir dos documentos. Porque eles todos nas caixas e nas gavetas, ninguém consegue falar nada sobre eles. Os documentos, quando eles estão mal descritos, eles podem gerar ruídos na circulação da informação, seja para o website, onde ele vai estar disponível, ou seja para o pesquisador que quer manuseá-los. Então, se ele lê numa ficha catalográfica uma descrição e a hora que ele acessa não condiz, vai haver um problema ali, porque você está dizendo que vai entregar uma coisa que não é. Agora, errar é muito comum. Então, num processo colaborativo, com uma equipe de pessoas empenhadas, os múltiplos olhares, os pontos de vista vão garantir que tenha menos equívocos nesse processo. Por fim, a sustentabilidade do seu projeto precisa ser considerada. Quais custos de manutenção do acervo físico e do digital? E de onde virá o dinheiro para isso? A dica aqui é para você não se assustar. Você pode viabilizar coisas pequenas e menores primeiro. Por exemplo, a higienização e o acondicionamento em caixas adequadas para preservar melhor os documentos. Depois, você pode pensar em como descrevê-los numa planilha de Excel mesmo, se você ainda não consegue manusear ferramentas de bases de dados mais sofisticadas. E conforme você aprender ou conseguir, você vai avançando. A questão da publicação na web também não precisa digitalizar e publicar tudo. Você pode escolher e selecionar algumas coisas. Agora, o principal é ter vontade, é estar ansioso e desejoso de organizar o arquivo. Isso todo mundo consegue. Eu fico muito feliz, encerro aqui agora a minha fala. Estou aberto para perguntas e adorarei interagir com vocês e, quem sabe, ajudá-los nos seus projetos pessoais. Até já.